Vamos continuar. Estamos aqui na nossa aula 11 de mecânica básica. Na última aula nós vimos sobre a soma de vetores e como desenhar esses vetores no plano cartesiano ali. A última coisa que eu quero falar antes de nós irmos para a parte importante da aula de hoje, antes que eu me esqueça, é que nós definimos uma soma de um vetor A e um vetor B, por exemplo, desse jeito, onde eu coloco a extremidade de um vetor na origem do outro, certo? Ou como nós vimos aqui no caso do método do paralelogramo, eu posso juntar as duas origens dos vetores e o meu vetor resultante ele vai estar no prolongamento desses dois vetores, tá? Mas além da soma, existe a subtração de vetores, né? E no caso, minha subtração de vetores, ela poderia ser dada então por esse vetor aqui, tá? Um vetor C. Então, nesse caso, meu vetor C, ele seria o vetor A menos o vetor B, tá bom? Então, quando a gente faz basicamente uma subtração de vetores, nós estamos colocando o vetor resultante saindo da extremidade de um deles e indo para a extremidade do outro vetor, tá? Então, a subtração do vetores ela vai ligar as extremidades dos meus vetores. Então, é só um parênteses que eu quis abrir aqui pra gente... que eu esqueci de falar na última aula, na verdade, tá? Então, para a aula de hoje, para o nosso vídeo, vamos falar então sobre movimento vertical. Vou falar um pouco melhor sobre movimento vertical. Eu já falei em alguma aula atrás aí sobre o movimento vertical, mas essa aula eu vou deixar um pouco mais claro aí o que é o movimento vertical, tá? Então, o movimento vertical, basicamente, ele é um movimento, se a gente tomar o nosso plano cartesiano x e y, o movimento vertical é um movimento que acontece, logicamente, no eixo y, no eixo vertical. Tá, então o movimento vertical é basicamente quando eu estou jogando um objeto para cima, quando o objeto está se movendo para cima ou o objeto está se movendo para baixo. Perfeito? Então, pensando na experiência do dia a dia, se eu estou aqui e eu jogo um objeto para cima, o que vai acontecer? Esse objeto vai começar a subir e vai começar a diminuir sua velocidade até ele atingir uma altura máxima. Quando ele atinge a altura máxima, o objeto para de subir. Logicamente, se eu joguei o objeto para cima, ele tem uma velocidade inicial diferente de zero. Ele sai da minha mão com uma velocidade diferente de zero. E quando ele atinge a altura máxima, como ele parou de subir, então ele tem uma velocidade final igual a zero. Isso eu estou jogando o objeto para cima, certo? O que acontece em seguida é que o objeto começa a cair. E, consequentemente, se ele está caindo, ele volta a se mover, então, consequentemente, sua velocidade volta a aumentar. Então, olha só que interessante. Se eu jogo um objeto para cima, se a velocidade do meu objeto inicial ela está direcionada para cima, a partir do momento que o tempo vai passando, essa velocidade vai decrescendo até atingir a altura máxima, que a velocidade ela zera. Ok? E por que ela está zerando? Ora, primeiro de tudo, o objeto começa com uma velocidade e termina com outra velocidade. Ele começa com uma velocidade diferente de zero e termina com uma velocidade igual a zero. Como a sua velocidade variou, consequentemente, existe uma aceleração aplicada ao meu sistema. Certo? E como nós já discutimos, quem está gerando essa aceleração, o objeto está caindo porque ele está sob influência da gravidade terrestre. Então, é a gravidade quem está puxando o meu objeto para baixo. A experiência nos mostra isso. Então, essa aceleração nada mais é do que a aceleração da gravidade. Gravidade. Então, quem está gerando a minha variação da velocidade num certo tempo é a gravidade. Tá? Então, lembra que eu posso escrever a aceleração é ΔV por ΔT, a variação da velocidade no tempo. Certo? Aqui eu simplesmente estou chamando a aceleração de gravidade, ou seja, estou representando pela letra G. E para o caso da Terra específico, a gente vai adotar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente for discutir leis de Newton, a gente vai demonstrar, tá, esse resultado aí de 10 metros por segundo ao quadrado. Por enquanto, a gente vai só assumir. O que significa, então,
esse resultado? Significa que todo corpo, quando está sob influência da aceleração da gravidade terrestre, ou seja, quando o objeto está caindo em direção ao chão, isso quer dizer que a cada segundo o objeto ele varia sua velocidade em 10 metros por segundo. Se eu jogo um objeto para cima, olha só, estou jogando o objeto para cima, né? Vamos desenhar aqui embaixo de novo. Então a velocidade inicial do objeto está para cima. Mas a gravidade, a aceleração da gravidade, ela aponta para onde? Ela aponta para baixo. A gravidade ela puxa as coisas para baixo, em direção ao centro da Terra. Então olha só, se eu jogo um objeto para cima e a gravidade está apontando para baixo, quando eu tenho um movimento vertical ascendente, ou seja, quando eu tenho um movimento vertical indo para cima, eu tenho o que a gente chama de movimento desacelerado, tá? Desacelerado. Perfeito? Também chamado de movimento retardado, tá? Porque a velocidade do objeto está diminuindo cada vez mais. Agora vamos supor que eu pegue um objeto, estou, sei lá, no alto de um prédio, e eu jogue esse objeto para baixo. Então estou jogando ele para baixo. Novamente, né? Se eu estou jogando ele, a velocidade dele ela é diferente de zero. Mas o que vai acontecer aqui? Bom, é que o objeto ele vai ficar caindo, até chegar no chão e parar. Qual que é a diferença desse caso aqui? Agora, a minha velocidade inicial está apontando para baixo, certo? Velocidade inicial apontando para baixo, a aceleração da gravidade também está apontando para baixo. Nesse caso, o objeto ele vai aumentando de velocidade com o passar do tempo. Então, isso aqui seria um movimento acelerado. Porque a velocidade está aumentando. Aumentando quanto? 10 metros por segundo a cada segundo, já que essa é a aceleração da gravidade. Eu poderia também simplesmente não jogar o objeto no chão, mas simplesmente abandonar ele. Ou seja, ele está na minha mão e eu vou simplesmente soltar ele. Ou seja, se ele está na minha mão, ele começa em repouso. Se eu vou abandonar o objeto, quando a gente fala abandonar o objeto, significa que a velocidade inicial do objeto ela é nula. Então, se eu vou abandonar o objeto, a velocidade inicial dele é zero. Eu posso considerar que o movimento continua sendo acelerado, tá? Porque como não existe uma direção preferencial para a velocidade para esse caso, como ela está partindo de uma velocidade igual a zero e a tendência do objeto é ir para baixo, então eu posso considerar que o movimento ele é acelerado, tá bom? Então aqui a gente vai considerar que se eu jogar o objeto para baixo ou se eu simplesmente soltar ele, o movimento ele é acelerado. Mas se eu jogar o objeto para cima, como a gravidade está contrária, o movimento ele é desacelerado. Perfeito? Então olha só, vamos supor que... como que a gente está falando agora de movimento vertical, certo? Então a equação que a gente vai usar vai ser a equação horária da posição no movimento uniformemente variado, porque eu tenho aceleração. Então vai ser essa equação aqui, ó, y igual a y0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Perceba que essa função, essa equação, ela tem a mesma fórmula que a gente estava olhando até então. X igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado dividido por 2. A diferença é que a equação da direita ela escreve o movimento no eixo horizontal e a equação à esquerda aqui descreve o movimento no eixo vertical. Lembrando, tá? Sempre vou bater nessa tecla. Se você quiser escrever S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. Aqui existe uma simetria no problema, tá? Eu posso, se eu quiser, chamar meu eixo vertical de X e horizontal de Y, tá? E falar que essa equação descreve o movimento vertical, eu posso fazer o que eu quiser, tá bom? Então, de novo, não fique se apegando somente à letra, mas entenda o que está sendo calculado de fato. Então, essas três equações são equivalentes. Só que aqui, como eu estou fazendo uma construção de X desde o começo, aqui eu vou fazer uma construção agora com Y para representar o movimento vertical, tá? Então, a partir desse momento, quando eu escrever X, quer dizer que eu estou escrevendo um movimento horizontal, tá? O objeto está indo para o lado. Se eu escrever Y, é um movimento vertical, o objeto está indo para cima ou para baixo, tá? Consequentemente, X ele pode ir para um lado ou para o outro, tá bom? Então essa vai ser a diferença do que nós vamos tratar aqui nas letras. De novo, tá? Tanto faz as letras. Você pode usar o que você quiser. Então nós temos essa equação para descrever o movimento vertical.
Outra equação que nós já vimos é a velocidade final igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Perfeito? E tem o Torricelli também, que vai ficar v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a, vezes delta, era delta S, né? Que eu posso chamar de delta Y se eu quiser. Perfeito? Então, nós temos aqui as nossas 3 equações do movimento vertical. Ok? Então, vamos trabalhar com um problema simples aqui, para ver como que a gente utiliza essas equações. Então, vamos lá. Primeiro problema. Um objeto é lançado para cima, com velocidade inicial, tá? Então V0 igual a 45 metros por segundo. Então eu joguei um objeto para cima com uma velocidade inicial de 45 metros por segundo. Quanto tempo leva para esse objeto? Desculpe a letra, hein? Para esse objeto atingir a altura máxima. Problema bem simples, tá? Então, eu joguei o objeto para cima. Vamos lá. Aqui estou eu. Joguei o objeto para cima. Ele saiu da minha mão com uma velocidade inicial de 45 metros por segundo. Subiu até atingir a altura máxima. E eu quero saber quanto tempo levou para ele atingir a altura máxima. Então, o que o problema me fornece? O problema me fornece a velocidade inicial. V0, 45 metros por segundo. Ele quer o tempo t que o objeto leva para atingir a altura máxima. Tá? Qual outra informação importante que nós temos? Pensa, quando o objeto atinge a altura máxima, ele para de subir. Consequentemente, eu posso considerar que lá na altura máxima, como eu quero o tempo de atingir a altura máxima, eu posso considerar que o movimento acaba quando ele atinge a altura máxima. Ah, mas o objeto não vai cair? Ele não vai continuar se movendo? Sim, mas como eu quero calcular só até a altura máxima, eu vou considerar o movimento somente até a altura máxima. E na altura máxima, a velocidade final do objeto é 0. Então eu sei que a velocidade final ela é 0. E eu também sei, que aqui não foi falado, né? Mas se eu não falar nada, a gente sempre vai adotar que nós estamos na Terra. Beleza? Então, a aceleração nós temos também. A aceleração, que é a aceleração da gravidade da Terra, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, olha só. Eu tenho informação de velocidade, aceleração e quero tempo. Qual dessas equações eu vou usar? Repare que a última equação, que é de Torricelli, eu não posso usar ela nesse problema porque ela não me fornece nada sobre o tempo. Eu não tenho a variável do tempo na equação de Torricelli. Então, eu não vou usar a última equação. Eu posso usar a primeira equação ou posso usar a segunda. Qual delas que eu vou usar? Olha, repare que a primeira equação ela trabalha com esse y e com esse y0, tá? y0 a gente pode considerar zero em alguns casos. Não tem problema. Mas o que significa esse y? O que significa esse y0? Lembra, y, assim como x, é o deslocamento do meu objeto. Aqui o deslocamento na vertical. Como eu não estou falando nada de quantos metros ele deslocou, eu só quero saber, na verdade, qual foi a altura que ele atingiu, ou melhor, quanto tempo levou para ele atingir a altura máxima. Eu não quero saber a altura em si, eu quero saber quanto tempo ele levou para atingir a altura máxima. Bom, como eu não quero saber quantos metros ele subiu, eu não vou usar a primeira equação, já que ela vai me retornar o resultado em metro. Então, o que me resta é usar a equação V igual a V0 mais AT. Repare, V eu sei, V0 eu sei, A eu sei, quero descobrir o tempo. Então, é uma equação com uma única incógnita, fácil de resolver. Então, vamos usar a segunda equação. V igual a V0 mais AT, certo? Aqui tem uma coisa bem sutil, e por isso que foi interessante a gente falar de vetor antes de entrar de fato nessa parte do nosso curso, que é o seguinte: eu estou jogando o objeto para cima e a gravidade aponta para baixo, então eu estou aqui no movimento desacelerado, certo?
O que vai caracterizar isso é que o vetor da velocidade aponta numa direção e num sentido, e o vetor da aceleração da gravidade, não lembro se eu falei correto, vou voltar. O vetor da minha velocidade, se eu falei correto, muito que bem, tá? Senão eu tô corrigindo. O vetor da minha velocidade aponta numa certa direção, que é a direção vertical, e num certo sentido, que é de baixo para cima. Já o meu vetor gravidade, ele tem a mesma direção da velocidade, só que o sentido contrário, de cima para baixo. Tá? Então, esses vetores, tudo bem, eles não representam a mesma coisa, mas eles estão relacionados. E esses vetores, eles têm sentidos opostos. Consequentemente, esse sinal aqui, ó, ele vai ter que ser invertido. Por que ele vai ter que ser invertido? Porque lembra, se eu tenho vetores opostos, eu tenho uma subtração de vetores. Então, na verdade, eu vou escrever essa equação assim, ó, V igual a V0. Como a aceleração está contrária à velocidade inicial, eu vou escrever menos AT. Certo? Ou seja, sinal de menos mostra que a aceleração ela está contrária à velocidade. Perfeito? Eu ainda posso, tá, reescrever desse jeito. V igual a V0 menos GT. Já que a minha aceleração é da gravidade, a gente pode chamar a aceleração da gravidade de G. Perfeito? Então, é a mesma equação. A única coisa que mudou aí foi o sinal. Por que mudou o sinal? Porque a velocidade e a aceleração têm sentidos contrários. Se eles tivessem o mesmo sentido, não seria necessário alterar nada. Então vamos lá. Velocidade final. Velocidade final vale zero. Zero. Aqui eu vou colocar as unidades de medida, tá? Só para a gente ver. Que interessante. 0 metros por segundo. Igual. Velocidade inicial. Quanto que é a velocidade inicial? Velocidade inicial é 45. 45 metros por segundo. Metros por segundo. Menos a gravidade. Quanto que é a aceleração da gravidade? 10. 10 o quê? 10 metros, vou escrever aqui embaixo, por segundo ao quadrado. Multiplicado pelo tempo que eu quero calcular. Ok? Então, olha só. Esse lado aqui é tudo zero, não precisa me preocupar. Aquela coisa, né? Pega esse menos 10, passa para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar de um lado 10 metros por segundo ao quadrado, multiplicado pelo meu tempo que eu quero descobrir, é igual a 45 metros por segundo. Ok? Como eu quero descobrir o tempo, eu vou isolar ele. Ou seja, esse 10 eu vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, que o tempo é igual a 45 dividido por 10. Certo? Dividido também as unidades, 45 metro por segundo, 10, que está na unidade metros por segundo ao quadrado. Ok? Então vamos lá. 45 dividido por 10, 4,5. Agora, metro por segundo dividido por metro por segundo ao quadrado. Eu posso tratar aqui essas unidades como se fossem frações. Então, como que eu faço uma divisão de fração? Eu copio a fração de cima, metro por segundo, e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Não é metro por segundo ao quadrado? Então, o inverso dela é segundo ao quadrado dividido por metro. Metro corta com metro. Segundo ao quadrado vai embora com o segundo de baixo. Vai sobrar simplesmente um segundo em cima. Então, o tempo é 4,5 segundos. Tá? Nossa, parece complicado, tá? De fato, quando eu vou fazer um cálculo, eu não fico colocando as unidades de medida no cálculo. Eu apenas fiz aqui para a gente certificar o que a gente chama de análise dimensional do problema. Olha só, eu quero calcular um tempo, então a unidade final tem que ser uma unidade de tempo. De fato, foi isso que eu encontrei. Encontrei 4,5 segundos, perfeito? Então, eu só fiz esse exemplo para mostrar como a análise dimensional ela é importante e ela nos retorna um resultado correto do nosso problema, ok? Então, super tranquilo, super tranquilo. Vou fazer um outro caso. Deixa eu pegar aqui um caso semelhante, só que agora eu vou simplesmente abandonar o objeto. Então, ó, um objeto é abandonado agora eu vou dar a informação de uma altura, tá? É abandonado de uma altura de 10 metros. Quanto tempo
leva para esse objeto atingir o chão. Então agora é aquele caso, né? Eu estou no alto de um prédio, sei lá, um prédio não muito alto, e eu vou soltar uma bolinha, certo? E ela vai cair por 10 metros. Então daqui até aqui foram 10 metros. E eu quero saber quanto tempo vai levar para a bolinha atingir o chão. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero calcular o tempo. Então o tempo é minha interrogação. Uma informação importante que eu sei que a aceleração, que é a da gravidade, que é o que puxa a bolinha para baixo, vale 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Outra informação importante que eu sei é que, como o objeto está sendo abandonado, a sua velocidade inicial vale 0. 0 metros por segundo. Perfeito? E o que eu quero? Eu quero o tempo, né? E eu forneci também a altura. A altura a gente costuma representar por h, certo? O que é altura? Pessoal, a altura nada mais é do que quanto que o objeto vai se mover na vertical. E agora a gente está chamando a coordenada vertical de y. Ou seja, eu já dei o valor de y. O valor de y vale 10 metros. Ok? Então olha só, eu tenho y, quero v0, tenho y, tenho v0, tenho g e quero t. Ora, vamos usar a nossa primeira equação, pois ela tem tudo isso que eu tenho. Aí o y0. Y0 não foi falado nada de y0, você pode considerar ele como sendo zero, tá? Ou se preferir, considere y0 como sendo 10 metros e o meu y como sendo zero, mas vai dar a mesma coisa, tá bom? Então o meu y0 eu vou considerar como sendo zero. 0 metros. Então, eu só posso usar essa equação. Y igual a y0 mais v0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Perfeito? Antes da gente sair fazendo conta, olha só. Vamos tirar o que eu não preciso, né? Então, eu tenho meu y. y0 é 0, então 0. Mais velocidade inicial, o objeto está sendo abandonado, então é 0. Vezes o tempo. Mais a aceleração. Aqui é a aceleração da gravidade, então eu vou chamar de g. Vezes o tempo que eu quero, dividido por 2. Tirando aqueles zeros ali, eu tenho que y igual a gt ao quadrado sobre 2. Nos livros, costuma aparecer desse jeito. No lugar de y, a gente escreve h, ou seja, a altura que o objeto foi abandonado é igual a gt ao quadrado sobre 2. Fala, nossa, mais uma fórmula para decorar. Não, tá? Não tem nenhuma fórmula para decorar aqui. Essa fórmula, na verdade, é a aplicação direta da equação horária da posição no movimento uniformemente variado. Eu apenas zerei o y0 e zerei o v0. Perfeito, então. Como a gente quer o t, vamos trabalhar com essa equação. Então, vamos lá. Como a gente quer o t, eu vou isolar o t. Então, esse 2 está dividindo, eu vou multiplicar ele pelo y, vai ficar 2y igual a g t ao quadrado. Como eu quero t ao quadrado, esse g que está multiplicando, eu vou dividir. Então, vai ficar t ao quadrado igual a 2y dividido por g. Tanto faz o lado que eu escrevo, tá? Só invertir os lados ali. Eu quero t e não t ao quadrado, então eu vou tirar a raiz dos dois lados. Então vai ficar t é igual a raiz quadrada de 2y sobre g. E agora é só a gente substituir os valores. Então o tempo vai ser raiz quadrada de 2 vezes a altura é 10, dividido por gravidade também é 10. Então 10 corta com 10, vai ficar que o tempo é raiz quadrada do número 2. Raiz quadrada do número 2, a gente pode arredondar, vamos aproximar na verdade, para 1,4. 1,4 segundos, porque é a unidade de tempo. Perfeito? Então, para esse caso, se eu soltar um objeto de uma altura de 10 metros, ele vai levar cerca de 1,4 segundos para atingir o chão. Tá bom? Lógico, né? Você pode falar, mas os mais estudados, né? Pode falar, mas não tem o ar, a resistência do ar? Sim, mas aqui a gente está desconsiderando a resistência do ar. A gente não vai considerar nesse curso a resistência do ar, tá? Quem sabe num curso futuro aí a gente considera a resistência do ar, para vocês verem como é muito mais complexo quando tem resistência do ar envolvida. Perfeito? Então, né, vamos parar a aula por aqui. Acho que a sala já ficou um pouco longa, mas é isso. O que tem que ficar claro aqui, unidade de medida. Nesse segundo exercício eu não fiz colocando as unidades de medida,
Mas tem que tomar cuidado. Se aqui ao invés de 10 metros fossem 10 centímetros, cuidado, hein? Olha a unidade de medida, é metro por segundo, o tempo é segundo, então a minha altura teria que estar também em metro, certo? Já que a velocidade está definida em metro por segundo e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então eu teria que escrever 0,1, ok? Mas não é o caso aqui, tá? Então 10 metros, tá bom? Na próxima aula a gente vai analisar o caso mais sutil agora, onde eu vou inserir, além do movimento vertical, o movimento horizontal. E aí nós teremos o chamado de movimento oblíquo, que é uma composição tanto do movimento vertical quanto do movimento horizontal. Mas o jeito de fazer os cálculos vão ser basicamente os mesmos, tá? Só uma sutileza aí para representar as velocidades iniciais que vão diferir um pouco. Até mais!